Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã e que ao ouvirmos realmente o que o Senhor tem para nós, que o nosso coração saia transbordante de alegria e que possamos ouvir hoje a voz de Deus. Como o título sugere, a pregação hoje fala um pouquinho mais sobre o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. O tema da mensagem é: por que Jesus morreu? Interessante que ao fazermos essa pergunta ela parece muito simples. Por que Jesus morreu? Ele morreu para nos salvar. Você talvez diga de primeiro momento. Mas a grande verdade é que quando nós fazemos essa pergunta, nós somos convidados a chegarmos no cerne do Evangelho. Hoje também, nessa manhã, nós vamos entrar em contato com as regiões mais sombrias do nosso coração. Ao perguntarmos por que Jesus morreu, talvez você também diga: pastor Tiago, Jesus não morreu, mataram Jesus. E eu pergunto então a você, quem foi que matou Jesus? Já parou para pensar? Em primeiro momento, quem matou Jesus foram os soldados, não é verdade? Foram eles, na primeira instância, quem matou Jesus, quem utilizou suas mãos para matar Jesus foram os soldados. Sem nenhuma aplicação, sem nenhum julgamento prévio, nós entendemos que os soldados mataram Jesus. Mas por que eles mataram Jesus? Eles mataram Jesus porque eles estavam simplesmente seguindo ordens. Mas ordens de quem? Quem enviou Jesus, ou melhor, quem entregou Jesus para ser crucificado? Abra então sua Bíblia comigo, no livro de João, no capítulo 19, e nós vamos ler o verso 16. Entenderemos hoje o primeiro dos 3 grupos daqueles que entregaram a Jesus. Entenderemos quem foram essas pessoas e por que essas pessoas entregaram o Salvador. João, capítulo 19, e aí em casa, abra sua Bíblia também e vamos juntos estudar a palavra de Deus. João, capítulo 19, verso 16. Nós encontramos aqui, então, o primeiro a entrar no nosso julgamento, Pilatos. Você encontrou comigo? Vamos ler juntos? Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Esse é o resumo de toda uma história. Pilatos o entregou para ser crucificado. Por que Pilatos o entregou? Bem, a grande verdade é que Pilatos tinha passado por uma noite um pouquinho diferente. A sua esposa não tinha dormido tão bem. Ele acorda pela manhã, apesar de que realmente, quem sabe, esses momentos não estavam tão favoráveis para um bem-estar, e ele estava mais tranquilo, imaginando que pela festa dos judeus, os judeus ficassem um pouquinho mais quietinhos, não estivessem envolvidos em nenhuma sedição, porque o povo estava envolvido em uma festa religiosa. A Páscoa estava chegando. E bem, ao acordar naquela manhã, ele percebe uma movimentação diferente. Não sabia ele que aquela noite tinha sido uma das noites mais conturbadas da história do povo de Israel. Jesus, o Nazareno, o mestre que havia vindo do interior, estava sendo levado por um julgamento em que realmente nós acompanharemos ser algo muito injusto. Quando Jesus é trazido até Pilatos, Pilatos então observa uma movimentação diferente. Ele começa a perguntar para os acusadores: o que mal fez este homem? Eles então o acusam de sedição, de causar tumulto, de querer realmente tomar o poder de César. O que é interessante é que Pilatos era um homem inteligente. Quem era Pilatos? Em uma carta, Filo afirma que em uma carta de Agripa I, para o imperador Calígula, ele descreve Pilatos como um homem inflexível, cruel e obstinado. Todavia, os evangelhos apresentam a sua covardia. No momento em que Pilatos ele recebe Jesus, ele era um homem acostumado a fazer julgamentos. Ele percebeu logo que o principal motivo pelo qual os sacerdotes estavam entregando Jesus até ele e até suas mãos era por causa de inveja. Era a inveja que eles tinham. E ele, ao perguntar, ao conversar com esse homem, ele percebe que esse homem era um homem inocente, um homem justo. As acusações, elas não eram adequadas para aquele homem. É interessante, amigos, que quando analisamos o julgamento que Pilatos faz a respeito de Jesus, nós vemos o momento assim, em que Jesus ele traz a sua maior quantidade de declarações. Pilatos foi o que teve mais oportunidades para realmente entender quem era Jesus, porque Herodes interrogou ele, não falou nada. Os sacerdotes perguntaram, acusaram, falaram muitas coisas e Jesus pouco falou. E o que é interessante é que com Pilatos, Jesus desenvolve até um certo diálogo com ele.
ele leva Pilatos a refletir que aqueles que são da verdade escutam a voz de Jesus. Pilatos, ele chega em um ponto da trajetória desse julgamento em que ele entende que Jesus era inocente. Agora, a grande questão é que Pilatos, por 2 ou 3 vezes, ele estivera com problemas com o imperador. Mais um problema, mais uma situação, talvez fosse a gota d'água. E ele talvez perderia a sua posição, o seu poder, a cadeira a qual ele ocupava. Triste é realmente a história de Pilatos ao nós diagnosticarmos os motivos pelo qual ele entregou o Senhor Jesus Cristo. É verdade, ele sabia que ele era inocente. Nós poderíamos até encontrar algumas desculpas, porque o próprio Pilatos, ele buscou de subterfúgios para tentar realmente escapar dessa situação, onde ele não precisasse crucificar um homem inocente e ainda assim se saísse bem com o povo. O que ele faz? Primeira estratégia, Lucas capítulo 23, versos de 5 a 12, ele então, se você quiser abrir no capítulo e até anotar também, fica interessante para você analisar o que Pilatos fez. 4 coisas. Primeira coisa, primeira desculpa, eu poderia dizer, que ele tenta então utilizar para sair dessa situação. Lucas capítulo 23, versos de 5 a 12, ele envia Jesus a Herodes. Sabendo que Jesus, ele era de Nazaré, ele falou assim, então Herodes está aqui representando a Galileia, eu vou mandar ele até o rei Herodes. Então, quando nós tivermos a sentença de uma outra pessoa, e ele vai ver que esse homem é inocente, não tem motivos para culpá-lo, ou então até mesmo condená-lo, eu tiro essa culpa das minhas mãos. Primeira desculpa, não dá muito certo. Herodes ele traz Jesus ao interrogamento, Jesus não responde nada, e ele retorna com Jesus. Então ele tenta a segunda estratégia, Lucas capítulo 23, versos 16 e 22, ele então decide castigar a Jesus. Ele decide dar um castigo parcial, injusto, porque ele sabia que Jesus era inocente, sabia que Jesus não merecia, mas mandou castigá-lo, porque sabia que se ele castigasse a Jesus, quem sabe os judeus se contentassem e ele poderia preservar a vida desse homem inocente. A segunda estratégia não deu certo. Ele recorre então ao seu último recurso, no qual ele poderia libertar a Jesus. Terceiro subterfúgio, ele apresenta Barrabás, um dos piores criminosos daquela época. Um homem que com certeza seria realmente condenado por qualquer julgamento. Então, diante do povo, Pilatos coloca Jesus, um benfeitor que nunca havia feito mal a ninguém, e do outro lado está Barrabás, um dos piores criminosos da época. E Jesus então pergunta, vocês querem que eu solte a quem? A Barrabás, um homicida, ou a Jesus de Nazaré? E a multidão gritou, solta quem? Barrabás. E a Jesus? O que faço com ele? O que a multidão grita? Crucificam, crucificam, crucificam. Cada vez mais forte, a voz da multidão ecoa. Pilatos então recua, na sua quarta tentativa de escapar realmente dessa condenação, ele então lava as suas mãos. Mateus 27, verso 24. Queridos amigos, o motivo pelo qual Pilatos entrega Jesus para ser crucificado é um motivo que realmente está presente nos nossos corações, na nossa vida, nos dias atuais, e faz parte da lista de Apocalipse capítulo 21, daqueles que não entrarão no reino dos céus. A covardia. Foi pela covardia que Pilatos não tomou uma decisão séria ao lado de Jesus. Amava demais o poder. Sabia que se ele tomasse uma decisão para libertar a Jesus, facilmente ele perderia a sua autoridade, o seu poder, o seu prestígio, o seu domínio sobre o povo. Sabia que tudo isso aconteceria. Então o que ele faz? Entrega Jesus para ser crucificado. Foi uma ação covarde que determinou todo o seu fracasso. Um homem que era um governador impetuoso, inflexível, cruel, é agora realmente um amante do poder e sacrifica realmente a sua principal decisão que ele poderia tomar na sua vida. Esse homem foi avisado, irmãos. Amigos, esse homem soube de tudo. A sua esposa sonhou com aquele homem e ela mesma havia dito, não condenes, não faça mal a esse homem, porque eu muito sofri nessa noite com esse justo, porque eu sonhei com ele. Eu sei que ele é justo, não faça mal a esse homem. Ele fez o seu julgamento, sabia que Jesus era inocente. Ele percebia a movimentação estratégica, havia realmente
toda uma situação, havia todo um pano de fundo por detrás para condenar este homem. Mas amante do poder, suas posições, não querendo perder realmente as coisas deste mundo, Pilatos covardemente entregou a Jesus. Na verdade, Pilatos é o símbolo de todas aquelas pessoas que querem cumprir o dever sem sacrificar as suas conveniências. Querem realmente ser um cristão, obedecer a Deus, sem sacrificar os seus próprios privilégios, vontades, os seus deleites nesse mundo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, amigos, é impossível que nós venhamos a cumprir o dever de Deus sem que venhamos sacrificar os nossos desejos, vontades, privilégios. É impossível. É impossível agradar a Deus e aos homens. É impossível agradar a Deus e ficar realmente mantendo o poder, as situações da nossa vida. A grande verdade é que hoje a covardia de Pilatos também está presente no nosso DNA e nas nossas decisões. A grande verdade é que essa covardia está presente nos dias atuais, mas ela se encontra tão escancarada como a de Pilatos, quando nós muitas vezes buscamos desculpas, situações, mas também quando adiamos as nossas decisões. Eu fico imaginando o que passou no coração de Pilatos. Veja só, quantos julgamentos esse homem não deve ter feito? Não é verdade? Soldados que crucificaram Jesus, eles estavam acostumados a fazerem isso. E eu fico analisando na história de Pilatos, esse homem, ele realmente já havia julgado muitas pessoas. Ele, quem sabe, pensou, bem, por mais que esse julgamento aqui não seja um julgamento justo, amanhã vai estar tudo tranquilo. Crucifiquem, vou fazer a vontade deles. E essa é uma das desculpas. Em Lucas 23, versos 23 a 25, diz que Pilatos atendeu o clamor deles, Pilatos ouviu-lhes o pedido, e em terceiro ponto, no verso 25, diz que ele então entregou Jesus à vontade deles. Lucas 23, versos 23 a 25. Ele atendeu o clamor deles, o pedido deles e a vontade deles, jogando sempre a culpa para as outras pessoas. A mesma ação de Pilatos é repetida nos dias atuais, quando colocamos realmente as nossas decisões importantes que precisamos tomar ao lado de Jesus, condicionadas à decisão de outras pessoas. Visitei outro dia uma família que uma mulher dizia que realmente só poderia seguir a Jesus se o seu marido tomasse essa decisão também. Logo, quando estava estudando essa mensagem, apresentei para ela que Pilatos não será considerado inocente, mesmo ele tendo atendido o pedido deles, o clamor deles ou a vontade deles. Era a vontade da multidão, era o pedido da multidão, era o clamor da multidão, mas Pilatos tinha uma decisão nas mãos. Nós temos uma decisão nas nossas mãos. E eu estou falando, quem sabe, para alguém que está lutando, alguém que é a única pessoa na família que está lutando para seguir a Jesus. Estou falando para alguém lá em casa, que lá da sua casa está ouvindo realmente a palavra de Deus, está entendendo hoje que o Senhor Jesus Cristo está te convidando, querido amigo, a tomar uma decisão séria ao lado de Jesus. Não podemos condicionar as nossas decisões importantes nas mãos de outras pessoas. Não podemos condicionar as nossas decisões importantes nas circunstâncias da vida. Há pessoas que dizem o seguinte: quando eu me casar, quando eu arrumar uma namorada, quando eu tiver um emprego que realmente não precise trabalhar aos sábados, quando eu tiver realmente a minha faculdade terminada, e condicionamos as nossas decisões importantes a tempos, lugares, pessoas, sem entender que o cristianismo exige o tempo para hoje e agora. As decisões precisam ser tomadas hoje. Então, aí onde você está, tome essa decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Uma decisão séria ao lado do Salvador. Há outros que também disfarçam as suas covardias, queridos, através da procrastinação das decisões. Adiam. Por muitas vezes terminei séries de estudos bíblicos e ao apresentar às pessoas a oportunidade de tomar uma decisão ao lado pelo batismo ao lado de Jesus, a maioria das pessoas tem aceitado o Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do Salvador. Mas não poucos casos, algumas pessoas dizem, eu não estou preparado para me entregar a Jesus. Eu fico pensando, o que essas pessoas querem dizer com isso? Não estou preparado para me entregar a Jesus. Se hoje você recebesse uma proposta para vender ar-condicionados, que em Rondônia até que seria uma boa, né? Apesar de que hoje está friozinho.
mas você nunca vendeu ar-condicionados, não sabe as categorias, não sabe realmente as observações, não sabe vender nada, mas o salário seria de 30 mil reais, fora as comissões, fora os benefícios. Você nunca vendeu, mas você aceitaria sim ou não? A maioria de nós aceitaríamos sem nem pensar realmente, sem nem pensar na decisão. Mas você estava preparado para isso? Não está. Eu me lembro da primeira vez que fui chamado para comportar. Eu tinha 14 anos de idade. E meu pai comprou aquele prospecto antigo, preto, que tinha realmente a oportunidade de colocar as lâminas ali nas páginas transparentes, e você colocava a lâmina, retirava. E eu nunca tinha passado por um treinamento de comportagem. Recebi o prospecto, e ali tive a oportunidade de conhecer os livros, nunca tinha visto uma oferta, só que eu não tinha dinheiro para viajar de Vale do Paraíso, que eu morava no Vale do Paraíso, na linha 612, lote 12, Gleba 2, longe, a 23 quilômetros do Vale, meu amigo, é longe, eu digo a vocês, longe mesmo. E eu tinha que sair de lá para Vilhena, não tinha o dinheiro da passagem, a única solução que eu tinha era vender um livro para eu ir para lá. Só que eu nunca tinha vendido nenhum livro na minha vida. Então, escolhi a casa de um dos fazendeiros da região, disse que eu sabia que poderia ter o dinheiro na hora, e fui dar a oferta da comportagem do livro, apresentei da minha maneira, do meu jeito. E ali, daquela maneira, Deus abençoou que o homem, ele pagou. Só que eu não tinha um livro para entregar naquele momento. Pequeno detalhe. Eu tive que dizer para ele que eu só iria entregar daqui 2 meses quando eu voltasse. Ele falou, não, tudo bem. Não estava preparado para fazer aquilo. Mas é Deus quem capacita. E aquele foi um dos primeiros passos para que hoje eu me tornasse um pastor. Se não fosse a comportagem, eu talvez não fosse um pastor, eu talvez não estaria aqui. Onde eu estaria hoje se não fosse a comportagem na minha vida? Foi um dos primeiros passos, mas é um passo de fé e de coragem. Estou falando para alguém que precisa tomar uma decisão séria ao lado de Jesus, precisa tomar uma decisão séria de coragem ao lado do Salvador, precisa realmente tomar uma decisão em que não se condicione às outras situações. Amigos, eu digo algo a vocês. Nós encontramos hoje um homem aqui do qual nós apresentamos este homem como um homem, quem sabe, inocente, porque nós gostaríamos de desculpar a Pilatos. Afinal de contas, nós mesmos fazemos as mesmas coisas. Agora é importante entender que Pilatos não foi o principal culpado disso. Alguém entregou Jesus a Pilatos. Abra sua Bíblia em Mateus 27, versos 3 e no verso 18. Mateus 27, versos 3 e verso 18. Encontraram aí? Na verdade, o verso 2, nós vamos ler primeiro. Leremos o verso 2 e o verso 18. Aqui está dizendo quem entregou a Jesus e o motivo. Verso 2, Mateus 27, verso 2. E está escrito o seguinte: e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Quem? A Bíblia está apresentando no verso 1, ao romper do dia, todos os principais dos sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus. Por qual motivo? Verso 18 apresenta: porque sabiam que por inveja o tinham entregado. Pilatos entregou a Jesus, sim ou não? Sim. Por qual motivo? Covardia. Mas ele não foi quem buscou Jesus. Quem buscou Jesus foram os sacerdotes e entregaram a Jesus, sim. Por qual motivo? Qual foi o motivo? Inveja. É claro, a covardia é fácil aplicar aos nossos dias, mas eu fico me perguntando, será que nós poderíamos cair nos mesmos erros dos sacerdotes? Será que somos capazes de termos inveja de Jesus? Por que é que realmente chegou a esse ponto, essa situação? Bem, os sacerdotes, líderes do povo, tinham os seus privilégios, governavam da maneira como queriam e eram corruptos. Amavam realmente mais o dinheiro, as posições, a fama do que as pessoas. Mas no momento em que eles entram em contato com Jesus, desde a infância, nós encontramos no relato do livro de Lucas que Jesus confundiu os doutores da lei. E ao passar do tempo, os seus ensinamentos, as suas histórias, como deter um mestre que tornava o reino dos céus tão agradável através simplesmente das suas histórias. Como realmente vencer um homem que fazia tantos milagres, prodígios. O ministério de Jesus era acompanhado por poder, por uma autoridade celestial que eles não tinham. Eles não tinham.
E eles sabiam que realmente o que Jesus pregava era verdade. Eles sabiam que aquilo que Jesus falava era envolvente demais, era forte demais. Mas eles sabiam também que se eles reconhecessem, eles sabiam que se eles se entregassem, quem sabe eles perderiam sua posição, seu prestígio, a fama, sua autoridade. E eles ficaram com inveja de Jesus. E por inveja, tramaram, arquitetaram. Por detrás dos bastidores havia um murmurinho, conversas. Eles então utilizam de objetos, se Pilatos utiliza da água para lavar as mãos, para escapar da sua suposta condenação, os sacerdotes montam um tribunal. E o tribunal, ele segue todos os padrões de um verdadeiro tribunal. Se você olhar, eles chamam Jesus para o interrogatório. Eles dão a Jesus a oportunidade realmente de apresentar os seus motivos, a sua defesa. Eles apresentaram testemunhas, mas a condenação era certa. O que eu acho realmente interessante quando nós analisamos é porque quando Jesus começa a ser interrogado, você pode olhar aqui em Mateus capítulo 26, nós estamos no 27, Mateus capítulo 26, ele está perante o Sinédrio. No final das contas, toda a acusação é que ele é apresentado como réu de morte, é porque no verso 65 do capítulo 26, é porque ele blasfemou, porque ele alegou ser filho de Deus. Então, por isso ele deveria ser condenado. Julgamento de Jesus perante o Sinédrio, ele deveria ser condenado porque ele blasfemou. Ok? Guardem essa informação. Quando eles chegam diante de Pilatos, eles falam assim, esse homem é culpado, porque esse homem aqui, ele está causando tumulto e realmente criando um motim para governar e ser rei dos judeus e ficar no lugar de César. O que mudou? A sentença mudou. Em um julgamento, ele era culpado por tal ação. Num outro julgamento, ele deveria ser culpado por uma outra acusação. E a outra nem é levada em conta, porque no final das contas, o real motivo pelo qual os sacerdotes entregaram Jesus não era por blasfêmia, porque Jesus é o próprio Deus, não era realmente porque ele queria tirar o governo de César, porque o reino de Jesus não é desse mundo, ele mesmo afirmou, o real motivo era a inveja dos sacerdotes. Ah, amigos, nós, à semelhança dos sacerdotes, também temos inveja de Jesus. Temos inveja não do que ele foi, porque nenhum de nós gostaríamos de ser crucificado. Nenhum de nós gostaríamos de viver como ele, que não tem realmente nem mesmo um lugar onde reclinar a cabeça, como ele mesmo afirmou. Nenhum de nós temos inveja disso. Nós temos inveja do que ele deve representar na minha vida para ser o meu Senhor e Salvador. Disso nós temos inveja. C.S. Lewis chega a afirmar que Jesus Cristo ele chega a afirmar que Jesus Cristo ele é um intruso transcendental. O que isso afirma? Ele diz que Jesus se intromete na nossa vida particular. E ele chega a observar dizendo o seguinte, ele tem uma expectativa pela minha obediência, uma exigência pelas minhas homenagens. Ele quer que o meu coração se renda totalmente a Ele. E para seguir a Jesus, a maneira como eu gasto meu dinheiro deve ser condicionada aos seus ensinamentos. A maneira como eu devo me comportar diante das pessoas deve ser condicionada da maneira como ele realmente ensinou. As minhas palavras devem ser as palavras de Jesus. O meu coração deve estar sendo voltado a Ele. As primeiras horas do meu dia devem ser devotadas a Ele. Realmente Ele deve ocupar o primeiro lugar no meu coração. Isso, queridos amigos, nos traz inveja. Porque a maior batalha que um homem pode travar, diz o livro Caminho a Cristo, no capítulo 5, é a batalha contra o eu. Temos inveja de Jesus, da posição que ele deve ocupar dentro do nosso coração. E aí, como sacerdotes também decidimos eliminá-lo, silenciar a sua voz. Mas como silenciar a voz de um homem que pode fazer tantos milagres? Como silenciar? Se nós silenciarmos simplesmente os discursos desse homem, pensaram os principais do povo, ele continuará ressuscitando os mortos, curando os cegos de nascença, purificando leprosos, nós não temos como deter, precisamos eliminá-lo. E assim, pecado e oração, pecado e conversão
jamais poderão habitar no mesmo coração. Ou o pecado fará você parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de buscar a Deus, ou a sua oração, o estudo diário da Bíblia, a entrega do coração completamente ao Senhor Jesus Cristo vencerá as lutas pecaminosas que eu e você temos. Como os sacerdotes também temos inveja de Jesus, mas em última instância ainda tem alguém que entregou Jesus para os sacerdotes. Sabe quem foi? O nosso último personagem de hoje, Lucas capítulo 22, versos de 3 a 6. Na verdade, se você ler Lucas capítulo 22, você vai encontrar no comecinho, no verso 1 e 2, dizendo o seguinte: estava próxima a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Preocupavam-se os principais, os sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Então, não tendo coragem, realmente não sabendo qual seria o melhor momento para entregar a Jesus, bate na porta dos sacerdotes um personagem. Quem? Verso 3 diz: ora, Lucas 22, verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Esse foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. E então, olha o que diz o verso 5, esse verso aqui, realmente, quando eu parei para meditar nesse verso, eu parei para entender algo que eu nunca tinha entendido nesse contexto, e eles se alegraram, e eles combinaram. Diz agora, então, na continuação do verso, em lhe dar dinheiro, Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Veja essa situação. Não são os sacerdotes que procuravam Judas, porque eu fico pensando como é que eles teriam realmente a ideia de que um dos seguidores de Jesus iria entregar a ele. A oportunidade caiu realmente, bateu a porta deles. Judas chegou ali e falou assim: não, eu posso entregar a Jesus a vocês. Eu posso entregá-lo. E então eles começaram a pechinchar o preço pelo qual realmente Jesus Cristo deveria ser entregue por 30 moedas de prata. O preço equivalente a um escravo. Foi o preço pelo qual Judas vendeu o Senhor da glória. Há poucos dias atrás, Judas havia estado realmente em uma casa, na casa de Simão, e uma mulher havia derramado um perfume que o seu valor era equivalente realmente a quase um ano de trabalho. Ele ficou indignado com aquilo. Amante do dinheiro, amante realmente de riquezas, por causa da sua ganância, Judas pensou: esse perfume deveria ter sido vendido e dado aos pobres, seria mais vantagem. Isso não era verdade. A verdade é porque ele queria usufruir dos recursos, usufruir do dinheiro. E exatamente naquele momento, ele teve a oportunidade de recuperar um pouco daquilo que ele tinha perdido, se aquele perfume tivesse entrado realmente na bolsa dos discípulos. Ele então vendeu o Salvador, o Senhor da glória, por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Quantos de nós não fazemos o mesmo? Vendemos a Jesus, às vezes por um aumento no salário. Vendemos a Jesus quando vendemos nossa integridade e não damos um testemunho verdadeiro. Vendemos a Jesus por uma série de situações. E vendemos a Jesus quando não tiramos tempo para o trabalho e para a obra de Deus, porque Ele confiou a nós, queridos amigos, o tempo para levarmos uma mensagem para essa geração que Jesus Cristo está voltando. E quando negligenciamos o tempo que é de Deus, também estamos entregando a Jesus como Judas fez. O que nós entendemos nessa situação é que Judas, ele não era um homem inocente. Jesus havia feito apelos especificamente para Judas. É claro, Jesus havia ensinado muito para ele. Você não pode servir às riquezas e a mim, Judas. Vocês não podem servir a Mamon e a Deus. Vocês precisam tomar uma decisão séria ao meu lado. Era o que Jesus falava aos seus discípulos. Mas nós encontramos no livro Desejado de Todas as Nações, na página 504, uma declaração de que Judas nunca se entregou por completo a Jesus. Em nenhum momento. Ele foi dotado de poder e autoridade para expulsar demônios, realizar milagres, curas, prodígios, quando os 70 foram enviados, mas ele nunca se entregou verdadeiramente ao Salvador. Então, está fazendo o trabalho de Deus, estar aparentemente para as pessoas andando com Jesus, não significa que o nosso coração foi completamente entregue ao Salvador. Alguém pode estar fazendo todo o trabalho de Jesus, mas o coração ainda pode ter resquícios desse mundo.
Podemos ainda estar fazendo a obra do Salvador sem ter entregue e sacrificado as totais paixões do nosso coração. Podemos estar realmente servindo aparentemente o Salvador para as pessoas e ainda assim não estarmos crucificados com Cristo. O apóstolo Paulo fala que o mundo estava crucificado para ele e ele também para o mundo. Jesus, naquela situação com Maria, fez um apelo para ele, no verso 7. No livro de João, capítulo 13, verso 4, Jesus lavou os próprios pés de Judas. Imagina a cena. Aquele que estava pronto para o trair. Jesus sabia os desígnios do seu coração. Jesus se curva, o Criador do universo, e começa a lavar os pés empoeirados do traidor. Não só isso. Um pouquinho mais para frente, no próprio capítulo, no capítulo 13, no verso 21, Jesus revelou os desígnios que estavam dentro do coração de Judas. Um de vocês vai me trair. E depois, o último apelo que Jesus faz a Judas é no capítulo 13, verso 26, quando ele entrega um bocado molhado no puro suco da uva. Imagine o pão molhado com suco de uva, a aparência que não dava. O pão pingando realmente o suco da uva, simbolizando o corpo de Cristo, que haveria realmente de entregar gota a gota do seu sangue por todos os filhos de Adão. Judas sabia de tudo aquilo, mas naquele momento comeu o bocado e foi embora. Queridos amigos, Judas é nessa história uma representação de todos aqueles que olham de uma maneira ou outra e dizem: o que vocês estão dispostos a me dar para que eu possa entregar a esse Jesus também? Assim como Judas, nós também perguntamos: o que você está disposto a pagar? E olha, eu vou dizer uma coisa: Satanás está disposto a oferecer. Ele está disposto a oferecer poder, fama, dinheiro, se tão somente não nos entregarmos por completo ao Senhor Jesus. Ele está disposto a oferecer isso. O que você procura? Na mercearia de Satanás você poderá encontrar. Só que tenha certeza, o preço é muito alto, caro demais. O próprio Judas, em Mateus, no capítulo 27, você pode ler o restante do julgamento na sua casa depois. Ele chega com as 30 moedas de prata, bate na porta, Jesus estava ali presente, ele lança as moedas e diz: eu pequei traindo sangue inocente, eu pequei traindo a Jesus, eu abandonei o Salvador. Ele então se joga aos pés do Rei da Glória, diz o livro Desejado de Todas as Nações, página 508 e 509, e diz: eu traí esse Jesus, Senhor, saia daqui, se livre dessas algemas, não se entregue. As expectativas de Judas é que ele poderia vender a Jesus, lucrar com aquele dinheiro por enquanto, e ainda assim ser reconhecido pelo Salvador, porque ele o expôs em uma situação em que ele precisasse se tornar o rei desse mundo. E ele então pensava que por isso ele receberia um alto cargo, seria visto como um estrategista do cristianismo. Pelo contrário, Judas estava ali simplesmente por remorso, com medo das consequências e da condenação, porque ele sabia que tinha entregue o Senhor Jesus Cristo à morte eterna. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é um sacrifício pelo qual ele pagou a morte eterna por nós. Os pesos do nosso pecado e da nossa condenação estavam sobre Jesus. Não era simplesmente uma morte como nós estamos condenados a morrer. Ele precisava carregar o peso, o fardo do meu e do seu pecado. Olhem para essa história. Olhem para esse momento. Quando nós enxergamos realmente o que aconteceu nos instantes finais da vida de Cristo Jesus, nós entendemos, amigos, que na verdade não foi Pilatos, não foram sacerdotes, não foi Judas. Essas pessoas estão com seus nomes na história simplesmente para mostrar que quem entregou Jesus foram eu e você. Por quais motivos? Pelos mesmos motivos deles e também pelos nossos próprios motivos. Percebam, olhem para a vida da igreja, olhem para a nossa vida.
Olha para o nosso coração, olha para a postura dos cristãos, como estamos vivendo. Estamos tramando, mentindo, pechinchando, traindo o Senhor da glória e o entregando pelos nossos próprios motivos mesquinhos, medíocres. Queridos amigos, nós nunca poderemos cumprir o dever se nós não sacrificarmos as nossas conveniências. Adiar as nossas decisões ao lado de Jesus não é prudência, é covardia. Estou falando para alguém que está adiando as suas decisões ao lado do Senhor Jesus. Estou falando para alguém que está vivendo uma vida de pecados acariciados. Estou falando para alguém que, quem sabe, está tramando planos nos quais colocam o seu coração distante do Salvador. Lembre-se que quando Judas toma a decisão de sair nas densas trevas da noite, não é Jesus que se afasta dele, é ele que está tomando um passo após o outro para ir longe de Jesus. O que é maravilhoso, queridos amigos, é que o mesmo Jesus que apelou para Pilatos, para os sacerdotes, para Judas, apela nessa manhã para cada um de nós. Fala ao nosso coração como ninguém sabe falar. E hoje, nessa manhã, ele olha para mim e para você que está aqui nesta igreja, para você que me acompanha aí da sua casa, e ele diz: filho meu, dá-me o seu coração. Está você indo longe? Do ponto em que você está, você ainda pode voltar. Os braços de Jesus estão abertos, queridos amigos, não somente por causa da cruz, mas os braços de Jesus estão abertos para salvar todo e qualquer pecador que se arrepender, que se entregar, que decidir tomar uma decisão de coragem ao lado de Jesus. E todos os que nessa manhã tomarem uma decisão de coragem ao lado do Salvador não serão abandonados, não se encontrarão sozinhos, mas Jesus vai dar forças para você dar um passo após o outro. Jesus dará força aos seus ombros para carregar a sua cruz. Eu não sei quais são os seus desafios. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo é capaz de nos levar até o lar de eterna glória que Ele tem preparado para mim e para você. Mas quais são os seus motivos? A grande verdade é que, no final das contas, apesar de termos inveja, covardia, ganância, nada disso poderia matar o Senhor Jesus Cristo. Nada disso poderia ter matado. Jesus, na verdade, não foi morto pelas mãos dos homens. João capítulo 10, versos 17 e 18 diz que Ele mesmo se entregou. É por isso que o Pai me ama. Porque eu espontaneamente me entrego, dou a minha vida e tenho o poder de reavê-la. Não foi Judas quem o entregou, não foram os sacerdotes que o entregaram, não foi Pilatos que o entregou, no final das contas foi ele que se entregou. E o motivo? Amor. Amor por mim, por você. No final do julgamento, o que prendeu Jesus Cristo na cruz do Calvário não foram os cravos na cruz. Foi o amor que Ele tinha por mim e por você, pecadores, culpados, mas que através desse sacrifício podem realmente, através do arrependimento e pela fé em Cristo Jesus, se tornarem cidadãos de um novo céu, de uma nova terra que Ele tem preparado para mim e para você. Diga amém. Hoje, queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo convida você a olhar para a cruz, não somente como algo feito para você, para que você tenha realmente fé e confissão, mas Ele convida você a olhar para a cruz como algo feito por você, para que se arrependa dos seus pecados enquanto dá tempo, para que viva uma nova vida em Cristo Jesus, para que entregue o seu coração nas mãos do Salvador. Enquanto nós ouviremos uma mensagem musical, enquanto o Senhor Jesus Cristo vai falar agora o nosso coração de uma maneira cantada, pedir a você que Jesus Cristo. Há uma parte dela que diz: foi eu que entreguei o Senhor Jesus Cristo. Eu posso ver a minha culpa. Convido você hoje a olhar as profundezas do seu coração e os seus motivos e entregar nas mãos de Jesus Cristo tudo aquilo que precisa ser entregue para que Ele transforme nessa manhã.
tamanha humilhação, porque põe em seus ombros esta cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Vê o seu corpo ensanguentado, quase inerte segue a sina, levado sobre vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não veja aqueles que o seguiram junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, em teus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Eu fui o culpado. A verdade é que todos nós só podemos ser participantes da graça que vem da cruz se primeiro olharmos como participantes de algo que nós mesmos fizemos. Gostaria hoje de fazer uma oração para encerrar, por alguém que está lá na sua casa e por alguém que está aqui hoje nesta igreja
que quer dizer: Senhor Jesus Cristo, hoje quero te entregar nas tuas mãos o meu coração e a minha vida. Quero confessar as minhas faltas, os meus erros e os meus fracassos. Pelos próprios motivos, eu tenho feito as mesmas coisas. E gostaria de hoje, de uma maneira especial, orar por todos aqueles que querem tomar essa decisão séria ao lado de Jesus. Alguém que gostaria de dizer: pastor, pode orar por mim também, porque eu me sinto como um pecador, como um participante da cruz. E quero reclamar a graça que vem do nome do Senhor Jesus Cristo. É essa a sua vontade? É esse o seu desejo? Se essa é a sua decisão nessa manhã, levante a sua mão aí onde você está. Aí em casa, levante a sua mão também. Se eu falo, quem sabe, até mesmo para alguém que ainda não tomou uma decisão do batismo ao lado do Senhor Jesus, convido você a entrar em contato com o seu pastor, com a sua igreja, ou quem sabe alguém aqui mesmo da igreja, e dizer: eu quero tomar uma decisão ao lado de Jesus hoje, porque o tempo da salvação é agora, e eu estarei orando pela sua vida, pela sua decisão, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e bom Pai, nessa manhã entregamos o nosso coração e a nossa vida. Confiamos, Senhor Deus, na tua graça. Te pedimos, Senhor Deus, perdão, porque nós mesmos entregamos o Senhor Jesus Cristo pelos nossos próprios motivos. Perdoe os nossos pecados e nossas faltas. Limpe-nos pelo sangue que vem da cruz do Calvário e que é capaz de purificar o nosso coração de toda injustiça. Transforme cada coração aqui presente. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada coração. Que Deus abençoe a todos.